Bem-vindos ao Hype, o programa do Clube Geek, quando analisamos as notícias e os rumores mais bombásticos da semana. Eu sou o Daniel e estou aqui com o Gui. Olá pessoal. E sem perder mais tempo, Gui, força aí. Vamos a isso. A primeira notícia com que nós começamos hoje tem a ver com um dos novos filmes da DC, o filme do Joker interpretado pelo Joaquin Phoenix. Temos mais uma data de detalhes e eu não sei bem como, cada vez que leio coisas acerca disto vou ficando cada vez mais impressionado e cada vez mais interessado nisto. Portanto, os detalhes novos que nós tivemos, por acaso são montes deles, temos montes de coisinhas novas, vou passar aqui por eles muito rapidamente. Atenção que isto são apenas especulações, está bem? Sim, são especulações, isto vem, mas pronto, são rumores, não estão corroborados. Exato. Mas aquilo que se suspeita é que a Zazie Beetz, que fez a Domino no Deadpool 2, vai entrar como interesse romântico da personagem do Joker. O Robert De Niro, grande ator clássico de Hollywood, vai entrar também no filme, dando uma legitimidade enorme a um filme deste género. A personagem do Thomas Wayne poderá vir a fazer parte da narrativa. E tivemos aqui mais uma data de detalhezinhos especificamente em relação à história, e nomeadamente naquilo que podemos esperar relativamente à personagem do Joker ele próprio. Nomeadamente, temos a ideia de que este filme vai se desviar bastante do material original para criar, como nós já tínhamos falado, acho que foi a semana passada, uma história muito mais envolvida no desenvolvimento da personagem do Joker antes dele se transformar no Joker. Para começar, vamos descobrir o nome verdadeiro do Joker, que neste filme não vai ser nem o Jack Napier do Jack Nicholson, nem mais nada. Ele vai se chamar supostamente Arthur Fleck. O Arthur Fleck, no início deste filme, supostamente está a viver com a sua mãe, que está doente. Encontra, e é nesta altura que ele encontra o seu interesse romântico. Outro aspecto muito, muito giro acerca disto é que supostamente a mãe do Joker, a Penny Fleck, que era muito atraente enquanto era jovem, trabalhava para o Thomas Wayne, para o pai do Batman. E aquilo que dá a entender, com base nestes rumores que saíram, é que a história vai sugerir que o Joker e o Bruce Wayne são meios irmãos. Tudo muito bonito até essa parte. Exato. Que não faz sentido nenhum. Não. Porque é esta mania de hoje em dia, os autores... eu não digo autores porque autores está muito relacionado com os livros, não assim, mas os argumentistas, dos filmes. Hoje eles estão muito preocupados em arranjar ligação em tudo. Tudo tem que estar ligado. E nem tudo tem que estar ligado. Neste caso, o Joker não tem nada a ver com o Batman. Ele não é da figura do Bruce Wayne. E não faz sentido mesmo dentro da própria construção das personagens, né? O Batman é o antagonista do Joker. Porque é aquilo que é cru, é algo que vem mesmo lá do fundo, não é? Não há nenhuma explicação para ver esse antagonismo, não é? Ele não é um meio-irmão incompreendido, não, é algo muito mais simples, muito mais simples, é algo que não precisa de nenhuma explicação para haver esse antagonismo, não é? Eles estarem aqui a inventar que o Joker é o meio-irmão do Bruce Wayne, para mim não faz nenhum sentido e para mim corta completamente com o core do Batman e o core do Joker. Sim, eu percebo o que tu queres dizer. Eu lembro-me em particular no Dark Knight Returns, acho eu, que é o do Joker do Heath Ledger, em que no fim do filme ele descreve... O Dark Knight. Em que ele descreve a relação entre eles os dois como sendo uma força imparável a chocar contra um objeto inamovível. Exato. E é muito o conflito entre o Batman e o Joker é um conflito ideológico, essencialmente. Em que é algo muito primitivo, era esse ponto que eu queria chegar. É algo primitivo. Precisamente.
E é o conflito clássico entre as forças da ordem e as forças do caos. E é única e exclusivamente por esse motivo que o Joker vai contra o Batman. É porque o Joker quer lutar contra a ordem, o Joker quer ser uma força do caos, e isso é motivo suficiente para fazer aquilo que ele faz. E eu concordo inteiramente contigo quando dizes que a introdução desta relação familiar entre eles vem diluir esse conflito, vem introduzir para aqui complicações que são desnecessárias. A relação entre eles é tão forte da maneira como é, exatamente porque não há nenhum outros motivos para além do conflito ideológico. O Joker é um vilão tão mais forte e tão mais carismático quanto mais despropositado parecerem os motivos dele. Exato. Tudo o resto, para além disto, a relação com a mãe dele, a introdução, o facto da mãe estar envolvida com os Waynes de alguma maneira, a presença do Robert De Niro, tudo isso é fantástico, mas este último detalhezinho, não sei. Eu também não... também não gostei. Não gostei, acho que não tem nada a ver com os personagens, mas pronto, é assim, este filme está envolto em grandes talentos, não só de atores, mas de escritores e tudo mais, e mesmo o próprio realizador, que é muito interessante ver a pegada que vai ter no filme. Mas eu não gosto muito desta direção que eles estão a tomar. Mas há que confiar porque o talento envolvido tem currículo. Tem sim, portanto, há que confiar, mas pronto, é algo que fica assim um bocadinho de pé atrás. Mas pronto, seguindo em frente. Vamos aqui passar para a Marvel. Isto aqui vai um bocado ao encontro do que nós sempre falámos. Nós os dois aqui no Hype, né? Portanto, como vocês sabem, certeza, se não sabem, ficam agora a saber, existe acho que podemos dizer que é uma organização, chama-se The Blacklist. Uhum. O que é The Blacklist? The Blacklist é um grupo de pessoas ligadas à indústria do cinema que revêem argumentos. Normalmente os argumentos que estão ligados à Blacklist são argumentos que deram grandes filmes. Temos de bilheteira, temos de prémios. Portanto, são argumentos que estão acima dos outros argumentos normais. Portanto, algo superior, algo bom. Podemos dizer que é algo bom, não é? E esse grupo de Blacklist lê um argumento que se chama Ironheart. Ironheart, que é a versão feminina do Homem de Ferro na banda desenhada. Uhum. E qual é que é a sinopse deste argumento? Basicamente diz uma jovem afro-americana, uma jovem rapariga afro-americana perde a esperança na humanidade e dedica a sua vida com a ajuda do Tony Stark a tornar-se uma super-heroína. Portanto, ela toma como objetivo na sua vida tornar-se uma super-heroína. Uhum. Mas não sabe quem é o seu pior inimigo. Portanto, basicamente, o que é que esta sinopse diz? Que é uma rapariga afro-americana, como na banda desenhada, que quer ser uma super-heroína, como na banda desenhada, tem a ajuda do Tony Stark, como na banda desenhada. Portanto, e o que é que nós sempre dissemos aqui no Hype? Queria ser a Shuri, né? Exatamente. Que calhava muito bem neste papel. No entanto, pelo que a sinopse diz, que é uma rapariga afro-americana, portanto já acorda aí com a Shuri, né? Sim. Mas pronto, a introdução desta personagem faz muito sentido em como o MCU está neste momento e em como se prevê que vai estar no futuro. Nós sabemos que o contrato do Robert Downey Jr. está a acabar. Ele já disse várias vezes que quer sair da personagem, pelo menos de uma maneira tão regular como a tem feito, e a personagem do Homem de Ferro, do Iron Man, tem de continuar de alguma maneira. Na banda desenhada, isto aconteceu o ano passado, ou há 2 anos, se não me engano. A Riri Williams foi quem adotou o manto de Iron Man, agora com o nome Ironheart, e é de facto, como tu disseste, faz muito, muito sentido que a narrativa do universo cinemático da Marvel continue para aqui, a substituir os atores e as personagens que nós temos por atores mais novos
e da maneira como as coisas, com base nas tendências e na popularidade que estas coisas agora têm ganho, faz muito sentido que a maior parte destas personagens sejam substituídas por personagens femininas de minorias ou ambas. E eu acho que é uma excelente decisão. Sim, o interessante é este argumento estar na blacklist. Sim, sim, porque indica-nos que é de facto uma coisa que está a ser muito, muito considerada, que tem grande probabilidade de vir a acontecer e que possivelmente até tenha sido uma encomenda da própria Disney. Certeza absoluta, não é? Que tenha atirado para o ar, olha, nós gostávamos muito de fazer este filme, para ver que argumentos é que lhes chegavam. Claramente chegou uma coisa que é boa, porque no próprio Twitter oficial da Blacklist eles dizem que o argumento que leram é um dos melhores argumentos que leram nos últimos tempos. Portanto, acho que há aqui muitos motivos para estarmos entusiasmados com isto. Exato. E pronto, é também só de referir que o argumento foi escrito por uma mulher, portanto, está todo o sentido. Uhum. Eu pesquisei o nome dela, ela não tem currículo, pelo que eu tenha percebido das pesquisas, não tem nenhum currículo, portanto, não sei se ela tem alguma experiência escrita, mas pronto, o Blacklist ficou impressionado, portanto, acho que isso é só disso que nós precisamos, não é? Exatamente. Continuando aqui para mais notícias de reboots. De acordo com o Hollywood Reporter, vamos ter um remake ou reboot? Um reboot. É um reboot. Da Buffy Vampire Slayer. Buffy the Vampire Slayer, como a maior parte das pessoas saberá, é uma série mítica dos anos 90 e início dos anos 2000, escrita pelo Joss Whedon, interpretada pela Sarah Michelle Gellar, que teve não sei quantas temporadas, foi brutalmente popular. Eu nunca vi esta série com muita regularidade, acho que vi alguns... Nunca foi uma cena para mim também. Yeah. Eu lembro-me que vi alguns episódios aqui e ali, lembro-me das personagens, mas nunca segui isto com muita atenção. Mas sei que isto é um dos clássicos do Joss Whedon, foi aqui que ele muito praticou e desenvolveu os diálogos pelo qual ele é conhecido hoje. Aliás, na altura até existia, e se não me engano até é um trope, uma coisa chamada Buffy Speak, que era aquela maneira como as personagens dialogavam umas com as outras sem acabar as frases, a interromperem-se umas às outras, a acabar todas as frases como se fossem perguntas. Isso foi um género que o Joss Whedon desenvolveu na altura. E agora a série vai ter como eu disse, um reboot. O reboot vai acontecer com uma atriz negra a tomar o papel de Buffy, portanto isso vai ser mudado. O Joss Whedon vai continuar como produtor executivo e uma das escritoras de Agents of S.H.I.E.L.D. vai escrever o piloto e vai ser a showrunner se a série for para a frente. Ok. Isto Buffy não me diz muito. Eu sei que os fãs estão um bocado revoltados. Na internet. Mas pronto, isto não me... Buffy não me diz muito, portanto... faz sentido. A série acabou em 2003, portanto há... 20? Não. Há quase 20 anos. Quase 20 anos, sim. Portanto, faz sentido, tendo em conta a forma como a indústria se recicla a si própria, né? E os remakes já chegaram à televisão. Há muitas séries que vocês podem não saber, mas que são remakes de séries dos anos 80 ou 70. Portanto, os remakes também existem nas séries e faz sentido para apresentar a personagem esta nova geração. O facto de ser negra, nada contra, mas pronto, não há nenhum motivo para ser negra a não ser o facto de hoje em dia tem que haver esta diferença, estas minorias, podemos dizer, que eu não considero os negros minorias, mas pronto, acho que a indústria ainda considera os minorias, que acho que é errado. Mas pronto, não me diz muito porque nunca fez parte da minha infância. Mas pronto, assim, a questão é, se vão fazer um remake, que façam algo diferente.
algo novo, algo com novas ideias, que não seja apenas o repetir do que fizeram nos anos 90. Sim, eles. Eu acho que sim. Acho que sim. Eu sinto que já passou tempo suficiente. O ambiente de escrita e os padrões de escrita já mudaram o suficiente para podermos esperar daqui uma coisa que venha a ser significativamente diferente. E a verdade é que a primeira série era muito, muito gira, portanto há muito potencial para sair daqui alguma coisa muito interessante. Sim, exato. Só para dizer que isto está a ser desenvolvido pela 20th Century Fox, que depois vai ser Disney, né? Exato. Portanto, vamos ver se não fica muito, muito infantil. Espero que não. Ora, partindo aqui para outra notícia que tu vais gostar, Gui. Portanto, nós temos falado muito de Dune ultimamente, sobre o reboot de Dune. E agora tem uma notícia que é pequenina, mas tem muito significado, de que o primeiro filme deste reboot vai apenas adaptar metade do primeiro livro de Dune. Eu não sei o que é que isto quer dizer, mas acho que tu sabes o que é que isto quer dizer, Gui. Portanto, força aí. Pronto, basicamente, eu acho que já... como tu disseste, nós já temos falado de Dune várias vezes aqui. Eu sou um fã de Dune, mas essencialmente do primeiro livro. Eu li um bocadinho dos outros livros, não gostei muito, acho que só o primeiro é que é mesmo muito bom. Mas a verdade é que é um livro enorme e muito complicado. Há imensas coisas a acontecerem, a política é extensa, é complexa, e eu ficaria preocupado se eles tivessem se o objetivo deles fosse fazer o primeiro livro inteiro num só filme. Ia resultar numa coisa muito acelerada, ia resultar numa coisa em que eles estavam a adaptar partes grandes da história, a esquecer pormenores importantes. E esta decisão de fazerem só a primeira metade do livro é excelente. O que isto me diz é que eles vão tomar o seu tempo com o filme, vão explorar a história com calma, que o filme muito provavelmente vai ter aquele tom mais introspectivo, mais lento, ao qual o Denis Villeneuve já nos habituou até agora, com o Arrival, com o Blade Runner. E é exatamente esse tom que este filme precisava. Esta decisão de contar só a primeira metade da história é consistente com isso e deixa-me tão contente para este filme. Boa. Eu também estou muito entusiasmado. Eu gosto muito do realizador. E o Blade Runner 2049 é um brilhante filme. E acho que o tom é muito... A ideia que eu tenho de Dune é muito o tom que ele usou no Blade Runner 2049. Não sei, parece-me assim muito lento, como tu disseste, muito introspectivo. Mas não sei, é a ideia romantizada que eu tenho de Dune. pode ser nada disso. Mas sim. O livro, sobretudo, conta uma narrativa que se estende durante anos. Ok. Portanto, não é como aquilo essencialmente conta a história de uma revolta no planeta, mas é uma revolta que dura anos, com várias batalhas, com várias guerrilhas, com perdas e ganhos aqui e ali, mas é uma coisa que dura quase a vida inteira da personagem. Então dá para dividir em dois filmes que sejam de facto dois filmes e não duas partes. Exatamente, não é? Exatamente. Dá perfeitamente. Faz sentido. Ok. Continuando aqui para outras notícias mais bombásticas. E isto aqui são mesmo notícias bombásticas. Primeira coisa a dizer é que isto são rumores relativos aos dois filmes dos X-Men. X-Men, talvez não X-Men, dos mutantes da Fox. Portanto, o The New Mutants e a Dark Phoenix, a Fênix Negra. Dois filmes acerca dos quais nós já falámos aqui várias vezes, inclusivamente já tivemos um teaser para o New Mutants, e agora, vindos de uma pessoa nos Superhero Hype Forums, portanto, é um leak, é uma pessoa que está a falar, nada disto está confirmado, mas no passado, leaks destas fontes têm sido confiáveis. E a verdade é que as coisas que eles estão a dizer
são muito consistentes com outras notícias que nós já temos vindo a ver até agora. Portanto, ponto a ponto, o que é que nós estamos... Olha, faz assim, meu. Vai porque o leak é muito grande. Ok. Vai ponto a ponto e vamos discutindo ponto a ponto. Ok. E depois tu estás tipo, a correr tudo, que é muito grande. Está bem. Ok. Então, primeira coisa que nós vemos aqui é que, relativamente aos New Mutants, portanto, aquele filme que ia pegar nos adolescentes mutantes que estavam todos numa espécie de orfanato / casa de doidos, esse filme inicialmente era para ter um tom muito parecido ao do Deadpool. Portanto, as cenas, as aventuras e as desventuras típicas de adolescentes. E originalmente o tom do filme era para ser esse, e os primeiros argumentos eram para ter as Sentinels, eram para ter a equipa a fugir de um bunker militar, mas supostamente essa versão do filme era demasiado cara, e isso levou às primeiras reescritas do argumento. Queres dizer alguma coisa acerca disto? Não, é assim, só para deixar aqui a informação, o pessoal pode estar esquecido. O filme dos Novos Mutantes deveria ter estreado em abril Yeah. e foi adiado para fevereiro do próximo ano. E a Fênix Negra iria estrear em novembro deste ano e foi adiado para julho do próximo ano. Portanto, é com base disso, nesse gap que há aí, tipo, esse buraco negro, que ninguém sabe o que é que está a passar. Exatamente. E que entram estes leaks, né? Exatamente. É assim. Ok, tudo bem que o tom inicial dos primeiros argumentos era totalmente diferente do produto final, pelo menos do produto final que nós vimos no teaser. Mas eu gostei muito do teaser. Eu sei que este leak diz que a 20th Century Fox teve problemas com a aceitação do público em relação ao leak e ao text Sweeney, exibições de texto, já vais falar sobre isso. Mas eu gostei muito do teaser. Era diferente, era novo, era um género que não se vê com super-heróis. Eu gostei mesmo e fiquei muito interessado no filme. Mas parece que eu acho também que concordas comigo, eu acho que a nossa opinião não é a generalizada. Exatamente. Sim, eu concordo. Eu também gostei muito do tom do trailer. Gostei muito que fosse um desvio ao género típico de super-heróis. Como nós já dissemos imensas vezes, a direção que os filmes de super-heróis têm de ter agora é não serem filmes de super-heróis, serem filmes de outros géneros que têm super-heróis. Exato. E aparentemente o Josh Boone foi o realizador que foi trazido para fazer o filme. Era esse exatamente o objetivo dele. Ele queria fazer mais um filme de terror do que um filme de super-heróis. O problema, aparentemente, à vista da Fox, é que o filme de terror que ele estava a fazer era demasiado filme de terror e já não tinha quase elementos nenhuns de super-heróis. E estava-se a desviar demasiado do material original no qual estava a basear. Depois vieram outros problemas, nomeadamente, mais uma vez, isto são só rumores, que o Josh Boone não estava a saber lidar com fazer uma produção de grande orçamento, um blockbuster, que estava a ser muito agressivo para a equipa de filmagens, e isto supostamente levou a que as primeiras exibições de teste do filme fossem desastrosas. E que a única coisa que as audiências de teste disseram que era boa era as interpretações dos atores, que tudo o resto era particularmente mau. Exato. Assim, o Josh Boone só fez um filme. Aliás, ele fez 2 filmes antes do Novos Mutantes, mas o Culpa é das Estrelas foi o mais conhecido dele, 2014, que é um filme, aqueles filmes românticos teen, né? Ele não tem nenhum não tem nenhuma experiência com grandes orçamentos e grandes estúdios, não é? E isto aqui, ele teve um bocado a maldição dos Fantastic Four. Exato. Né? Os Fantastic Four também tiveram como é que ele se chamava? Josh Trank. Exatamente, que ele tinha feito o Power, não é? Que é um excelente filme. Mas ele foi completamente abaixo com a pressão de estar a fazer um filme grande para um estúdio grande. Exato. E parece que o Joss Boone sofreu um bocado disso. Ok.
E acho, eu não vou comentar isso porque não estou dentro da situação, isto são apenas rumores, mas acho que não é isso que faz um filme ser mau, não é? Eu não acho que o Fantastic Four ficou mal por causa do seu realizador. Eu acho que até foi do próprio estúdio, porque eu estava a gostar muito do filme até ao terceiro ato. Foi uma desgraça. Exato. E foi precisamente este terceiro ato que o estúdio meteu a mão, não é? Portanto, mas pronto. De facto, as exibições de teste não foram boas e então aí começaram as filmagens. O problema de uma situação destas, e isto é uma coisa que acontece mesmo, eu já passei por esta situação, é que para um filme funcionar bem é preciso que literalmente toda a gente envolvida saiba o que é que está a fazer e esteja a trabalhar para a mesma coisa. Não é, o realizador, não é só o realizador e o escritor, tem de ser o realizador, tem de ser o gajo que faz a fotografia, tem de ser o gajo que faz o som, tem de ser o gajo que trabalha a câmara, tem de ser as pessoas que fazem as roupas. Todas as pessoas têm de ter exatamente a mesma ideia na cabeça para, no fim, o filme resultar seja de que maneira for. E é o trabalho do realizador transmitir a sua visão a essa gente toda. E se o Josh Boone estava com dificuldade em comunicar com o resto da equipa e estava a desenvolver relações difíceis com o resto da equipa, eu acredito perfeitamente que isso no fim resultasse num filme que não funciona. Exato. Mas a questão aqui, Gui, que pelo menos o que este report diz é que o problema do filme não foi essas inimizades, mas sim o facto do Joss Boone fugir demasiado àquilo que o estúdio queria. Mas depois eu pergunto-me, então mas não há pitch? Não há reuniões de planeamento? Exato. Né? Tipo, ele não diz o que quer fazer. É por isso que quando eu ouço falar que o estúdio interferiu, então, mas o estúdio não sabia onde é que se meteu, né? Não sabia com quem é que estava a trabalhar, não sabe a visão do realizador que contrata. Exato. Portanto, isto aqui é tudo... é um bocado hipócrita os estúdios virem fazerem estes adiamentos e estas refilmagens e dizer que o realizador tipo, fez uma grande porcaria, mas tipo, foi eles que o contrataram. Exato, né? Exato. Mas pronto, como tu disseste, eles encomendaram refilmagens. Supostamente para fugirem a esse tom de horror e introduzirem um bocadinho mais de humor e boa disposição ao filme, que eu acho que é uma péssima decisão. E de tal maneira que depois, quando a Disney se começou a aproximar mais da Fox por causa da fusão entre as duas, e a Disney começou a meter mais a mão e começou a meter mais a sua influência nestes filmes, e viram uma versão do filme, não gostaram nada. Supostamente, a reação que saiu cá para fora foi que tanto a Fox como a Disney não estavam contentes, não só com os Novos Mutantes, mas também com a Fênix Negra. Supostamente, o Novos Mutantes, o que está escrito aqui nesta notícia, mais uma vez, rumores, é que os Novos Mutantes seria tão mau como o último Fantastic Four e que o Dark Phoenix, apesar de ser ligeiramente melhor, era também não tinha... As interpretações também eram péssimas. O que leva a pensar, e é muito, muito sugestivo, de que quando a fusão entre a Fox e a Disney for oficialmente finalizada, estes dois filmes vão ser cancelados. É assim, a Fênix Negra vai ser cancelada. Achas? Ela não, o filme. E acho que o filme vai ser cancelado. Nós já vamos falar de Deadpool também, porque também está neste report. Eu acho que os Novos Mutantes entram nesse sexto Deadpool. Okay. São filmes que não é X-Men, percebes? Portanto, se calhar, porque assim, nós temos que perceber uma coisa antes de entrarmos aqui nos cancelamentos, é que as filmagens custam dinheiro, não é? E ao que parece a Fox, eu não sei se é só com os Novos Mutantes ou até com os dois filmes, já está a perder 250 milhões. Mais as refilmagens, que custam dinheiro, não é? Mais a publicidade para lançar o filme. Portanto,
tudo isso custa dinheiro para lançar um filme que se calhar a Disney não quer lançar e a Fox não quer lançar, não é? A questão é, nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Se realmente a Disney vai comprar a Fox, e acho que isto nesta altura já é um dado adquirido, o custo dessas refilmagens e da publicidade do lançamento do filme é com a Disney. Não é? Apesar da Disney não ter gasto os 250 milhões, porque isso foi a Fox que gastou, mas vai estar a refilmar um filme e a publicitar um filme que não encaixa no MCU, não me parece. Acho que não faz sentido em termos de negócios a Disney estar a bancar um filme que depois vai ser completamente descartado, não é? Portanto, o que é que eu acho que vai acontecer aqui? Eu acho que a Fênix Negra vai ser cancelado, até porque se este filme do X-Men Fênix Negra é lançado em 2019, epá, a Marvel vai tentar para aí uns 2-3 anos de bolsa dar para introduzir o X-Men no MCU. Não pode ser logo, porque está muito presente o X-Men da Fox. Não é? Sim, sem dúvida. No entanto, se realmente este filme for cancelado e para o próximo ano o filme não estrear, não for lançado nunca, né? A Marvel já pode incluir o X-Men no MCU, porque o último X-Men foi quê? Foi há uns 2-3 anos? 2 anos, talvez. Portanto, nós temos o Deadpool, mas o Deadpool é à parte, o Logan é à parte, não é X-Men. Portanto, a Marvel tinha mais facilidade para introduzir já, imediatamente, os mutantes no MCU. Não é? Portanto, eu acho que o da Fênix Negra vai ser cancelado. Pá, a minha convicção, portanto, esse aí pomos já de lado. Novos mutantes. Os novos mutantes acho que é algo que ainda se pode ser salvado. Eu acho que é assim, as filmagens já estão a acontecer neste momento. Portanto, a Fox já está a gastar dinheiro com as refilmagens, não é? Portanto, a Disney só teria gastar dinheiro a publicitar o filme. No entanto, a Disney pode ou vender o filme a um serviço de streaming, a Netflix compra qualquer coisa só para ter conteúdo. Verdade, não é? verdade. Podiam comprar o filme só para ter lá, enfiavam o filme para lá e pronto. Novos mutantes, mudavam o título, etc. Para não ter nenhuma ligação com o X-Men, estás a perceber? Ou então podiam lançar o filme em DVD, sei lá, ou no serviço de streaming que eles vão lançar. Ou mesmo no cinema. A questão é que lançar o filme no cinema, estar a publicitar o filme que vai ser descartado, que não vai ter continuação, não parece uma boa decisão em termos de negócios, né? Mas acho que é um filme que ainda consegue ser salvado, enquanto que o Fênix Negra, eu acho que tem tudo contra esse filme. Tudo está contra esse filme. Eu percebo. Eu acho que tens razão. Não tenho muito mais a acrescentar àquilo que tu disseste. É só mais que o facto dos novos mutantes, para além de todos os outros problemas que tu já mencionaste, eu acho que os novos mutantes a saírem no cinema têm o problema de estar a meter mutantes na cabeça das pessoas, quando provavelmente a Marvel quer manter os mutantes caladinhos e em silêncio para depois os poderem introduzir o mais cedo possível da maneira mais bombástica possível. Mas a questão, mas tu consegues disassociar da imagem do X-Men. Tu tens o Deadpool e apesar de ser um mutante, não te lembras do X-Men. E os X-Men estão nos filmes. Lembras-te do Deadpool? Sim. Aqui, com uma boa campanha publicitária, eles conseguem inverter as coisas com os novos mutantes. Talvez. Mudando o título e tal. Eu até aposto mais. Acho que é muito mais provável isto ir parar à Netflix ou coisa do género do que alguma vez sair no cinema. Acho que mais facilmente vai parar, mais facilmente é cancelado do que aparece no cinema, ou opção C vai parar a Netflix. Mas cinema não acredito. Esta não foi o único cancelamento. Tivemos aqui... O único suposto cancelamento. Mas tivemos aqui outra vítima disto, que é o Gambit. É o eterno cancelado. O Gambit, que está metido no meio disto tudo. Aparentemente o projeto foi outra vez posto em pausa. Coitado, como é que ele se chama?
O Tatum. O Tatum. O Channing Tatum, coitado, anda há anos para tentar fazer esta personagem. Ainda não vai ser desta. Mas quem aparentemente se vai safar a isto é o Deadpool. O Deadpool. Agora, há aqui um detalhe interessante. Porque nós tínhamos a ideia, ou melhor, não tínhamos ideia, não, já tinha sido anunciado, já havia os rumores que, para além do Deadpool, iria surgir um novo spin-off do Deadpool, que era a X-Force, cujas personagens já tinham sido introduzidas agora no Deadpool 2. O que estes rumores vêm dizer é que, muito por causa de todos estes motivos que nós já temos aqui a falar, do insucesso dos Novos Mutantes, da entrada da Disney, é que, provavelmente, os X-Force vão ser misturados com a sequela do Deadpool e o que nós vamos ter, na realidade, é um Deadpool 3 X-Force. Opa, faz sentido, porque a Marvel tem que matar estes filmes. Mas os filmes têm sucesso. Apesar do segundo filme ter sido uma desgraça, e eu sinceramente não tenho vontade nenhuma de ver um terceiro Deadpool. Nenhuma mesmo. Mas tem público, o público gosta dos filmes, os filmes fazem dinheiro. Portanto, faz sentido que, ao menos, permitam que os planos sejam concretizados, não é? Porque o Deadpool iria ser 1, 2, 3 e X-Force, né? X-Force. Exato. Portanto, eu acho que a Marvel vai permitir que esses planos se concretizem e que fechem ali fechem o círculo do Deadpool, não é? E sim, faz sentido que os dois filmes se fundam num só. Até porque se tu tivesses um filme só X-Force, ou X-Force em inglês, é muito X-Men. Tu tens lá o X. Exato, né? exato. Portanto, com o Deadpool 3, X-Force, tu consegues meio que suavizar a coisa. Não é X-Men, é Deadpool, portanto, tipo, tranquilo. E eu acho que sim, esse filme vai ser feito e há espaço para esse filme ser feito. Acho que a Disney consegue despachar isso tipo para o ano ou 2020 e fica tipo despachado. Porque o Deadpool não tem lugar no MCU. É uma personagem que não encaixa. Portanto, eles meio que vão, ok, façam o que quiserem, mata-se a personagem, tchau, e acabou e pronto. Exato. Simplesmente porque há demasiado dinheiro a ser ganho com o Deadpool 3 para ele não acontecer. É tão simples quanto isso. E pronto, acho que já disseste aquilo que era importante dizer em relação a isto. Vale a pena falarmos aqui dos outros dois rumorzinhos mais do lado da Marvel? Sim, fala aí das duas personagens que a Marvel quer mesmo da parte da Fox. Portanto... E fala depois dos termos. Ok. Portanto, dentro desta leva de rumores, o que saiu e que é muito giro é que, mais uma vez, rumor, o Kevin Feige, o pai presidente, o pai natal da Marvel, está muito, muito interessado em trazer o Galactus e o surfista prateado para o Marvel Cinematic Universe. Ele já antigamente tinha tentado trazer estas personagens, não conseguiu, e provavelmente estas vão ser as duas primeiras personagens do universo Fox a vermos entrarem para o universo da Marvel. Que eu acho que é excelente. Acho que é uma maneira fantástica de trazer este conjunto de personagens, termos um filme onde nos chega o surfista prateado e ele como arauto do Galactus acaba por funcionar como uma espécie de arauto de todo este mundo da Fox que vai ser absorvido pela Marvel. Acho que é uma ideia giríssima. Não me importava nada que fosse isso que acontecesse no fim. Sim, são duas grandes personagens da Marvel, uma das principais personagens da banda da Marvel, e o Galactus é um dos grandes vilões da Marvel, portanto ele tinha que estar no MCU. E estas duas personagens vão ligar com os Eternos, que estavas a falar, e vão ligar com os X-Men. Eu já te explico porquê. Ok. O outro rumor, exatamente como tu disseste, é que o desenvolvimento, o facto da Marvel
estar a desenvolver os Eternals, os Eternos. Nós já tínhamos falado disto há algum tempo. Aparentemente, este filme dos Eternals vai ser um dos principais pontos de viragem dentro da narrativa da Marvel. Porque não só vão introduzir grande parte do universo cósmico, mas também vão ajudar a introduzir os mutantes para o universo Marvel. Exato. E como? Como é que eles podem ser introduzidos? Eu não sei bem como, mas há um caminho a ser trilhado com os Eternos. Porquê? Porque num dos universos alternativos da banda desenhada, não me lembro qual, é uma questão de pesquisarem, é descrito que os Celestiais... É descrito a forma como os Celestiais nascem. E como é que eles nascem? Eles são colocados, quando são embriões ainda, são colocados no core dos planetas, portanto, mesmo no centro dos planetas, e depois, quando nascem, eles consomem o planeta. Okay? Pronto. Nesse universo alternativo também há uma explicação para o Galactus absorver planetas. Porque é dito que o Galactus é uma força necessária ao universo. É uma força de equilíbrio. Mas nunca é explicado porque é que ele absorve planetas. E nesse universo alternativo é explicado que o Galactus absorve os planetas para consumir os Celestiais que ainda estão dentro do core dos planetas. Para que a população dos Celestiais não cresça em demasia e haja o equilíbrio no universo. Como é que isto se encaixa com o X-Men? Não sei. Mas nesse universo alternativo, os poderes dos super-heróis estão ligados aos Celestiais como? Porque na Terra, não me lembro como, mas no core da Terra havia um Celestial. Mas a Terra, obviamente, não foi destruída, não é? Uhum. E não me lembro como, mas essa semente, esse Celestial, meio que passou por todas as evoluções, né, por todos os animais, infundiu-se no ADN e ficou meio que adormecido no ADN de todas as pessoas. Uhum. Okay? E depois, essa semente que está dentro do ADN das pessoas é ativado quando existe um evento catalisador. Né? No facto do Hulk foi as radiações, no facto do Capitão América foi o soro. Portanto, existe uma explicação científica para as pessoas terem super-heróis. Vem do Celestial. Estava no core da Terra. Agora, isso pode ser um caminho para introduzir os mutantes. A questão é, os mutantes são muitos. Não é? Eles podem usar a explicação do Celestial para explicarem o gene X. Não é? E fazerem essa ligação de que está tudo ligado. A questão é que isso não explica como é que os X-Men de repente aparecem. Não é? Se há assim tantos na Terra, exato, porque é que de repente aparecem? Porque é que ninguém ouviu falar deles? Isso eu não consigo responder. Mas pode haver aí uma ligação entre os Eternos, os Celestiais e os X-Men. Olha, não sei, mas a tua teoria é apelativa e tu costumas acertar nestas coisas, portanto eu vou confiar em ti. Mas olha, acho que isto é uma ideia muito gira para continuarmos a explorar no Cube Geek Show quando tivermos a confirmação final de que a Fox vai mesmo ser comprada pela Disney, que se eu não me engano vai acontecer hoje, quando as pessoas estiverem a ouvir o programa. Hoje, sexta-feira, exatamente. Exatamente, hoje, sexta-feira. Vamos ter a confirmação final se isto se vai mesmo acontecer ou não. Eu acho que vai acontecer, tudo indica que vai mesmo acontecer. Só se um asteroide atingir a Terra é que isto não vai acontecer. Portanto, vamos poder falar sobre isto finalmente. Exato. Com certezas. Exatamente. Falar com certezas, não é? Ora, continuando aqui, saindo aqui dos super-heróis, mas não de coisas menos interessantes. Aliás, muito interessante. Saiu o novo trailer. É um novo trailer. Eu acho que o outro era um teaser, não era? Era um teaser. Isto aqui é mesmo o trailer. Portanto, saiu o primeiro trailer de Little Battle Angel. A adaptação da famosa manga e do famoso anime. Que eu, vergonhosamente, nunca li e nunca vi. Mas conheço, sei que existe, sei que é algo que é muito famoso. Mas eu nunca vi o anime e nunca li a manga.
Mas, sim, o trailer é absolutamente lindo. É de cair lágrimas no Yeah. rosto. Yeah. É do pelo eriçar no braço. Eu acho que isto poderá muito ser tipo Opus Dei do Robert Rodriguez, que ele sempre andou ali tipo na fronteira e nunca conseguiu realmente desabrochar. Uhum. E eu acho que este filme vai ser aquele filme que vai ser tipo, pá, este gajo sabe realizar. Porque os combates do Thor, houve a sério, aquela é uma cena de outro mundo. Estão mesmo. Eu também nunca li, não li a banda desenhada original, que foi desenhada, foi escrita por quem? Yukito Kishiro, não conheço este gajo. Isto faz-me o desenho da banda desenhada original faz-me sempre muito lembrar Masamune Shirow, que foi quem desenhou o Ghost in the Shell. Ok. E a manga original, se eu não me engano, é contemporânea, e essa é a minha referência. Portanto, eu não conheço Alita Battle Angel original, mas conheço outras bandas desenhadas que são contemporâneas que entram bastante no mesmo género. O trailer, como tu disseste, é excelente. É tão bom. É perfeito, puto, é perfeito. Não é só o facto de que está muito bem montado, porque está, mas as imagens que eles nos mostram são impressionantes. Epá, o boneco da Alita, que tanto quanto eu consigo perceber é inteiramente CGI, é a coisa mais fotorrealista que eu já vi num ecrã até agora. Há ali momentos quando ela está de costas que quase não se nota que aquilo é um boneco CGI. Eu acho que os efeitos especiais melhoraram imenso do teaser para o trailer. No primeiro eu lembro-me que os olhos grandes dela pareciam estranhos, estavam ali demasiado no Uncanny Valley, e agora já não me incomodam. O design dos outros robôs que aparecem é fantástico. Eu acho que nunca vimos robôs com este aspecto no cinema, que são humanoides, mas não deixam... São ciborgues, né? São muito ciborgues, mas com umas formas humanas, com umas formas humanoides muito exageradas. Exatamente. Faz-me lembrar imenso o design que tinham os vilões no jogo Deus Ex, que tem uns anos, mas mostrava muito esse género de ciborgues com formas humanas muito exageradas. As lutas, como tu disseste, estão fantásticas. Os movimentos e as coreografias, não é só o género de lutas entre robôs a que nós estamos habituados. Há ali muita arte marcial a ser muito bem representada, e finalmente o aspecto do mundo é fantástico. Os ambientes, os settings, os cenários estão muito bem construídos, funcionam perfeitamente bem com o resto da tecnologia que vemos. Epá, eu não estava nada, vendo o teaser, eu não estava nada à espera que este trailer pudesse ser tão bom. Sim, e as batalhas são tão cruas e brutais e aquela cena em que ela tipo, de repente faz aquele movimento e esmaga a cabeça do outro na mesa, mas tão rápido fica tipo, what the fuck, o que é que está a acontecer? É tão bruto. É tão tipo, a sério, quero tanto ver isto, meu. É exatamente tipo, o tipo de ação que eu gosto, é crua e bruta, estás a ver? Deixa aqui qualquer coisa com a excitação. Mas é sério, eu estou vendido já. Já está. Eu não preciso ver mais nada. Ok. Queres dizer mais alguma coisa acerca disto ou passamos para... Não. Passamos já para a última. Ok. Em última, hoje, e isto vai dar que falar, não podíamos não mencionar toda a controvérsia à volta do James Gunn. Para quem esteve enfiado debaixo de uma pedra durante a última semana, sexta-feira passada, surgiram na internet
tweets antigos do James Gunn, no qual ele faz umas piadas muito ofensivas, já vamos falar sobre isso também, piadas de pedofilia e piadas de violação. Em resposta a isso, a Disney despediu o James Gunn da Disney e ele já não está ligado à Disney de maneira nenhuma e já não vai realizar o Guardiões da Galáxia Volume 3. Nem realizar, nem escrever, nem nada. Nada. Está completamente fora do projeto. Há imensa coisa para desempacotar nisto. Há imensa coisa a dizer sobre isto. Eu tenho muito a dizer sobre isto. Portanto, Daniel, cala-me quando tu quiseres, porque eu podia falar sobre isto durante uma hora, mas vou-te dar a palavra. Diz-me tu primeiro o que é que... É assim, eu acho que tu já me conheces, sabes a minha opinião sobre isto. Eu acho que quem nos ouve também já sabe a minha opinião sobre isto. É mais uma vez o politicamente correto a atacar. Já me falaste sobre a decisão da Disney, que em termos de negócio e publicidade faz todo o sentido. Não quer dizer que concordo, atenção. Mas faz sentido. Agora, isto é o politicamente correto, outra vez, é mais uma vítima, apesar de haver aqui contornos que não é bem politicamente correto, isto que foi uma vingança política. Exatamente. Mas a reação das pessoas não deixa de ser o politicamente correto. O nojo que é o politicamente correto. Uhum. E eu gostava muito de te ouvir falar agora, porque tu és um ávido defensor do politicamente correto. Eu quero muito ver o que é que tu tens a dizer sobre isto. Ok. Então vou falar sobre isto. E, como eu disse, cala-me, interrompe-me quando tu quiseres, porque eu posso continuar sobre isto durante horas. Eu não sou um defensor do politicamente correto. Mais uma vez, eu acho que quando nós pegamos nestas questões sobre... E na maior parte das vezes esta discussão tem sido à volta do movimento Me Too e à volta daquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer e aquilo que dizem e deixam de dizer. E eu acho que atribuir a essa discussão simplesmente o cunho do politicamente correto é redutor. Na maior parte das vezes isto não passa simplesmente ou unicamente por as palavras que estão a ser usadas. Há um contexto maior disto que envolve abusos de poder, que envolve abusos emocionais, abusos físicos, que são inegáveis e que têm de entrar nesta discussão. E que reduzir a discussão ao termo a dizer que isto é só o politicamente correto ignora imensos aspectos importantes disto. Mas, relativamente a este aspecto específico, a este exemplo específico do James Gunn, eu acho que há aqui 3 discussões diferentes a serem tidas. Uma é relativamente àquilo que ele disse. Será que aquilo que ele disse, as piadas de violação e pedofilia, será que são ofensivas? Será que eles deviam ter dito? Será que deviam não ter dito? Olha, antes de continuares, deixa-me só relembrar-te que nós tivemos a discussão sobre o stand-up comedy do Ricky Gervais, o Humanity, de que ele faz muito, ele explica, lá está, chegamos ao cúmulo de um comediante ter que explicar piadas, né? Ele usa todo o espetáculo para explicar às pessoas, uma vez por todas, que por fazer piadas com pessoas com cancro e piadas com transexuais, isto não quer dizer que ele está a atacar essas pessoas. Não quer dizer que ele está a ser ofensivo em relação a essas pessoas. São piadas. É humor. E tu, na altura, meio que compreendeste o facto das pessoas ficarem ofendidas com essas piadas. Sim. Do facto de pessoas com cancro ficarem ofendidas com essas piadas, os transexuais ficarem ofendidos com essas piadas. E, eu não vou dizer que tu disseste que eles tinham razão, poderás-me tu dizer agora, mas tu meio que deste a entender que percebias porque é que as pessoas ficavam ofendidas com essas piadas, né? E continuo a perceber. Pronto. Agora, ok, mas o facto das pessoas ficarem ofendidas com as piadas que o James Gunn fez, e eu pessoalmente não me ri de nenhuma, acho que são completamente estúpidas. Yeah. Não são piadas à Ricky Gervais que são estúpidas, mas têm piada. Exato. São simplesmente nojentas, mas não deixa de ser uma tentativa débil de fazer humor. Exato. Né? Agora, será que ele tem sido atacado por fazer este tipo de humor? A resposta a isso, e mais uma vez, agora estamos nesta primeira discussão que é relativamente àquilo que ele disse ou a que deixou de dizer.
ele nem sequer tem, como tu disseste e bem, o James Gunn nesta situação nem sequer tem a defesa de poder dizer que se foram boas piadas. Estas piadas foram feitas, se não me engano, num período entre 2008 e 2010, sobretudo em 2009, numa altura em que a cultura da internet não era aquilo que é hoje, a nossa sociedade não é aquilo que é hoje, está a mudar muito, muito rapidamente, portanto faz sentido que em menos de 10 anos estas coisas mudem, mas nem na altura as coisas tinham piada. E ele assumia-se como um provocador, ele assumia-se como alguém que queria sair do seu caminho para explicitamente e propositadamente ofender as pessoas. E claramente Sim, conseguiu. E ele, na altura, trabalhava para a Troma. Né? Exatamente. Tem que haver aqui um contexto. Exatamente. As pessoas também não se podem esquecer que o James Gunn, tipo, a Marvel não fez só o Super. Não é? Fez muita coisa, muita sádica lá para trás. Exatamente. Mas as pessoas esquecem-se disso. Agora, eu próprio já fiz piadas deste género e provavelmente até piores. A questão é que não fui deixá-las escritas na internet. E há um contexto para estas coisas. Eu não vou fazer piadas de cancro em frente a pessoas com cancro, mas já fiz piadas sobre cancro no meu grupo íntimo de amigos, num contexto no qual sei que as coisas que eu estou a dizer vão ser entendidas e provavelmente não vão sair lá para fora. Poder-se dizer que eu me estou a autocensurar. E provavelmente até estou. Mas a questão é que não há aqui uma discussão sobre liberdade de expressão, que é, as pessoas podem dizer aquilo que quiserem, mas a partir do momento em que dizem aquilo que quiserem, também têm de estar dispostas a aceitar as consequências daquilo que disseram. E se as pessoas à volta dela ficarem zangadas com aquilo que elas estão a dizer, isso não é censura, nem é uma quebra da liberdade de expressão. As outras pessoas têm o direito a sentirem-se zangadas com aquilo que eu disse e eu tenho de lidar com isso depois. Claro que sim, claro que sim. Eu também irrito-me, eu estou constantemente irritado com coisas, né? Mas não é por isso que eu vou desejar que alguém seja despedido. Né? Exatamente. Ou que alguém seja tipo, tratado de abaixo de cão na internet só por cá e tal. Vieram os justiceiros sociais que não fazem mais nada do que estar sentado numa cadeira a clicar no teclado, né? Não fazem nada da vida. Mas na net são os maiores, não é? Exatamente. Eu não faço isso. Dou a minha opinião, mas pronto, acabou, não é? Agora, o que é... E eu acho que estamos todos de acordo que as piadas do James Gunn não tiveram piada nenhuma e são, de facto, ofensivas. Isso nem sequer está aberto à discussão. Portanto, essa é a primeira parte da discussão. A segunda parte da discussão é a decisão da Disney. Será que a Disney está correta ou não em tomar a decisão de despedir o James Gunn? E aqui, como tu disseste, de um ponto de vista de negócio, faz sentido esta decisão. A Disney sempre teve esta atitude de que nada mancha a marca, nada ofende o ratinho e, portanto, o ratinho vai ser defendido a todo custo, contra tudo, em qualquer situação. E, portanto, nesta situação em que estas coisas do James Gunn voltaram à superfície, a Disney viu esta decisão de despedir o James Gunn como uma maneira mais rápida, mais eficiente de amputar um problema que eles iam ter com isto. De um ponto de vista de negócio, faz aqui algum sentido, mas levanta todo um outro conjunto de questões. Em primeiro lugar, eu digo imediatamente que acho que esta é a decisão errada por parte da Marvel, por vários motivos. Mas é impossível que a Marvel, quando contratou o James Gunn, não soubesse destes tweets, destas piadas. Até porque o próprio James Gunn já publicamente veio várias vezes pedir desculpa pelos tweets. Os tweets já tinham sido discutidos publicamente, portanto não era surpresa nenhuma que eles existiam. Opa, é assim, meu. Antes de continuares, a Disney não despediu o James Gunn por causa dos tweets. Ele despediu o James Gunn por causa da má publicidade que esta decisão está a trazer. Totalmente diferente. Porque, obviamente, que a Disney não contrata ninguém sem inspecionar ao milímetro a vida dessa pessoa, não é? Porque a Disney é capaz de ser a empresa ligada ao entretenimento mais puritana que pode haver à face da Terra. Sim. Não é? Portanto, é assim, se eles contrataram o Robert Downey Jr. para ser a cabeça de cartaz do seu novo universo cinematográfico, tendo em conta que o Robert Downey Jr.
antes era um drogado daqueles mesmo pesadões, né? Porque são factos. Portanto, se a Disney contrata uma pessoa assim, porque é que não iria estar a contratar o James Gunn por causa dos tweets? Eu acho, a questão é que isso prova que a Disney não despediu o James Gunn por causa dos tweets. Despediu por causa da má publicidade que esta situação está a gerar, não é? E isso é um mau precedente. Isto é um péssimo precedente. Porque epá, as pessoas vão ter que andar aqui contra elas, não é? Ter muito cuidado com o que dizem e com o que fazem, senão cuidado com o empregador despede-as. Exatamente. Mas agora, e o que é interessante é percebermos, ok, se estes tweets, se estas coisas eram conhecidas da Disney, já tinham sido faladas no passado, porquê é que voltaram agora à tona? E o motivo para isso é porque, e quem segue o James Gunn no Twitter sabe isto, porque ele todos os dias, literalmente todos os dias, fazia tweets políticos contra o Trump. E recentemente, acho que ele tinha atacado qualquer outra pessoa, tinha atacado os republicanos, ou tinha atacado alguém específico dos republicanos. E houve um gajo, um tipo chamado Mike Cernovich, que é um tipo da direita, da extrema-direita. Extrema-direita. Ele próprio, conhecido por ser um apologista da violação, que já disse e já deixou escrito coisas de longe muito piores do que aquilo que o James Gunn tinha escrito, que se irritou com aquilo que o James Gunn estava a dizer no Twitter contra o Trump, foi à história toda passada do James Gunn, foi encontrar estas coisas e voltou a trazê-las à tona para atacar o James Gunn. Portanto, independentemente daquilo que o James Gunn tenha dito ou não, independentemente da censura que aquilo que o James Gunn possa ter dito ou não, a verdade é que esta controvérsia que nós estamos a ter agora, esta má publicidade com a qual a Disney teve de lidar, foi politicamente motivada e foi propositadamente provocada para atacar o James Gunn. Sim, opa, é assim, o Cubo não fala de política, não é? Mas, pronto, este caso toca ali um bocadinho na política, mas eu gostava que não entrássemos muito dentro disso, está bem? Porque é algo que nós não falamos, não é de um tema nosso que nós falemos. Mas, só quero dizer que isso é muito perigoso, o que aconteceu. É muito perigoso porque isso são exatamente os primeiros passos de um Estado fascista, não é? Seria se fosse o governo. Aquilo está tudo ligado. O Trump não é do Santinho, não é? É assim, o próprio partido dele está contra ele neste momento, né? Mas pronto, eu não queria muito entrar aí, mas esse aspecto dessa perseguição política é perigoso. É perigoso, não tem nada a ver com o mercado do entretenimento, mas é perigoso. É perigoso porque é mais um precedente que se abre e pode não vir coisas boas daí, não é? Sobretudo porque isto é muito interessante, não é só tu que dizes isso, a própria revista Forbes, portanto eles sabem do que é que estão a falar, publicou anteontem um artigo a dizer, a explicitar exatamente esta situação, explicando que a Disney agora vai se tornar, com a absorção da Fox, eles vão estar potencialmente em controle de cerca de 40 a 48% de todo o produto doméstico de cinema todos os anos. Yeah. E a partir do momento em que eles cedem a estas pressões, a estas manipulações sociais por parte de poucos indivíduos que, politicamente motivados, criam estes problemas para forçar as empresas a tomarem ações que de outra maneira não quereriam tomar, quando a Disney cede e abre este precedente, eles estão-se a pôr a jeito para sofrerem este género de chantagem para sempre. E
epá, é triste ver que uma empresa como a Disney tenha cedido a uma coisa destas. Eu quero acreditar que foi uma reação súbita, pouco pensada, e que eles eventualmente no futuro até vão talvez voltar atrás de uma maneira mais ou menos ambígua. Não podem voltar atrás, não. Achas que não? Porque isso era pior. Isso seria pior do que fizeram agora. Isso seria dizer, ok, nós tipo, não pensamos bem, somos emotivos, somos reacionários, não é? Não fazemos decisões com cabeça e afinal enganámos. Epá, isso então seria péssimo em termos de publicidade. No entanto, existe um precedente disto. Aliás, existem vários precedentes disto. Em dezembro do ano passado, 2017, o Mike Cernovich, portanto o mesmo gajo que fez isto agora ao James Gunn, fez exatamente a mesma coisa a um jornalista da NBC. Um jornalista chamado Sam Sather, que a NBC despediu porque o Mike Cernovich chamou a atenção para uns tweets que o Sam Sather tinha feito a propósito do Roman Polanski e de todos os problemas que envolvem o Roman Polanski. Mas, posteriormente, quando a NBC percebeu que isto tinha sido tudo uma coisa montada e propositadamente planeada para produzir aquele efeito, a NBC voltou atrás e recontratou o Sam Sather. Yeah. Portanto, existe precedentes disto acontecer quando eles se apercebem que estas coisas acontecem. E a verdade é que, entretanto, já tiveste toda uma reação enorme por parte não só do público, mas outras pessoas dentro da indústria e os próprios atores dentro do filme, nomeadamente o Dave Bautista. Isso aí, então está muito falador. Exatamente. É provavelmente porque ele é o menos famoso dentro do grupo. Mas não só o Dave Bautista chegou-se à frente, mas também a Zoe Saldanha, Karen Gillan, o próprio Chris Pratt, que é muito pouco político e se mantém sempre à parte destas coisas. Ele próprio saiu-se com um tweet que vem em defesa do James Gunn. E a verdade é que dentro da Disney basta o Chris Pratt dizer eu acho que vocês deviam contratar outra vez o James Gunn. Isso tem muito, muito peso. Olha, só quero dizer aqui uma coisa e depois vou lançar aqui um tema polémico para nós falarmos aqui um bocadinho. Nós já passámos a hora, mas whatever, caga nisso. Só dizer o seguinte: se fosse um ator e um ator cabeça de cartaz, se calhar nós não estávamos a ver esta reação da Disney. Eu acho que ela ia pensar duas vezes. Imagina que era... Eu não digo aqueles mais velhos, porque eles já estão de saída, mas imagina tipo o Tom Holland, por exemplo. Sim. Que era exatamente a mesma situação que o James Gunn. Imagina ser o James Gunn, era o Tom Holland. O Tom Holland. Ele era despedido. Duvido que ele fosse ser despedido. Acho que a Disney iria pensar duas vezes. Mas como é o James Gunn, é alguém que tem peso, e tem seguidores, mas não dá a cara. Portanto, é fácil tu substituir o James Gunn nos bastidores. Uhum. Com isso, eu quero lançar aqui um tópico polémico, que é, no fundo, se calhar esta situação veio bem. Porque, o Guardiões da Galáxia 2 não foi bom. E o James Gunn claramente perdeu a mão àquilo que criou. Uhum. E se calhar é bom vir alguém com uma nova perspectiva, alguém novo, que traga algo novo para as personagens, e não está ali a visão, talvez, presa do James Gunn. Porque o James Gunn mostrou no segundo filme que ele não sabia bem como desenvolver aquelas personagens. Ele ficou ali meio que ali no limbo. Ele trouxe muitas coisas boas em termos de estética. Uhum. E concordo, o segundo filme é lindo em termos de estética, mas em termos de desenvolvimento de personagens é muito fraco. E se calhar é bom vir aqui uma nova perspectiva. Eu não discordo. Eu vou continuar a defender o Guardiões 2, como tenho feito até agora, mas
tenho de concordar, é um filme que é menor do que o primeiro e acho que foi há uns tempos quando nós fizemos o nosso ranking de todos os filmes da Marvel, o Guardian, eu também dei uma posição fraquinha ao Guardiões 2. E também acho que ter aqui uma visão diferente da do James Gunn não é nada uma coisa má. Eu pessoalmente voto no Taika Waititi para realizar o Guardiões 3. Eu estou-me a rir, as pessoas que estão em casa, eu estou-me a rir porque eu e o Daniel estamos a fazer isto com a câmara, estamos a ver-nos um ao outro pela câmara e eu vi a cara que ele fez quando eu disse o Taika Waititi. É assim. O tom que o Taika Waititi traz para os filmes joga mais com os Guardiões do que jogava com o Thor. Isso eu concordo. Eu concordo que ele trouxe coisas boas para o Thor, porque o Thor do Vingadores 3 foi um Thor perfeito. Com coisas que o Thor tinha de antes e coisas que o Thor tinha que o Taika Waititi trouxe de novo. Mas eu não quero ver mais uma comédia só porque sim. É assim, nós não vimos o Homem-Aranha e a Vespa, infelizmente, não é? Nem vamos falar sobre isso. Yeah. Portanto, não sabemos como é que o filme é, mas é um tipo de filme que puxa mais para a comédia. Guardiões também, mas também tem que haver ali alguma base de dramatismo, não é? E trazer só comédia, não sei. Eu sei que muita gente tem tentado a falar do Waititi, mas eu quero alguém mais equilibrado. Alguém que consiga ter o tom mais dramático e o tom mais de comédia. Porque o Taika só tem ali comédia e é bom para certo tipo de filmes. Não para o Guardiões. Eu percebo o que tu queres dizer. Eu sinto que nós já tivemos esta discussão várias vezes. Portanto, não vamos tê-la aqui outra vez, até porque eu quero trazer o terceiro ponto, que eu acho que é importante. Ainda há mais um ponto? Há mais um ponto. Ok, há um terceiro ponto. Há um terceiro ponto, mas é o último. O terceiro ponto é de que maneira é que toda esta situação deve ser enquadrada e interpretada com base neste movimento social que nós estamos agora. Como tu disseste, e eu concordo, isto não teria acontecido há 10 anos, e se está a acontecer agora é por causa da reação de uma grande parte do público, seja politicamente motivado ou não, tenha sido trazido à tona por alguém da extrema-direita ou não, isso não interessa. A verdade é que a Disney não teria tomado esta decisão se não tivesse com medo da controvérsia social e da má publicidade que veio das pessoas agora estarem muito mais atentas e estarem muito mais acirradas e muito mais intolerantes em relação a este género de piadas. Porquê? Porque temos uma sociedade com um cancro, que é o cancro do politicamente correto. Não é? Porque ninguém pode dizer nada, ninguém pode fazer nada, ninguém pode dar opinião sobre nada, que é automaticamente um monstro, o pior ser humano de sempre. Eu gostei muito de ler comentários na internet, do pessoal super furioso com o James Gunn, a dizer que é um pedófilo e um violador e morte e devias morrer. Quando de certeza eram as mesmas pessoas que adoraram os Guardiões. Exato. Isto é de uma hipocrisia. É assim, ok, se realmente ele fosse um violador e um pedófilo, tudo bem, não é? Mas há que saber separar as coisas. As pessoas têm duas palas. E se não for daquilo que é exatamente o correto, se não for o correto, então esquece. Não há cinzentos. Ou é branco ou branco. Ou branco ou branco. ou é branco ou preto. Não há cinzentos. Não há... Só há extremos agora. Ou é bom, ou então é o pior ser humano da história, né? Não há ali... não há... não há ali meio termo nenhum, não é? Eu percebo. E isso é assustador. E é sobre isso que eu falo, e é sobre isso que quando eu digo que existe um cancro do politicamente correto, é isso precisamente, é as pessoas terem medo de falar. Isto está a acontecer. Como é que se chama-se o realizador do Last Jedi? Rian Johnson. Rian Johnson, ele admitiu ontem ou anteontem que apagou quase 1000 tweets que ele tinha no Twitter. De há anos e anos atrás. Portanto,
as pessoas começam a ter medo das opiniões que têm, começam a ter medo daquilo que dizem. Isso é perigoso. E isso é uma sociedade que eu não gosto de estar inserido nessa sociedade. Eu percebo o que tu dizes e concordo com grande parte daquilo que tu dizes. E concordo que a reação do público àquilo que o James Gunn disse foi exagerada. Desculpa interromper-te, apesar de uma grande maioria estar a defender o James Gunn, isso é excelente. Mais de 250 mil assinaturas na petição E uma delas é minha. Outra delas é minha também. Que não vai dar em nada, mas whatever. Sim, eu concordo contigo. Acho que as pessoas estão a exagerar. Acho que há uma atitude exagerada, demasiado acirrada, uma hipertrofia, se quiseres chamar, destes instintos das pessoas reagirem contra estas coisas. Acho que isso é um aspecto negativo. Acho que está a acolher vítimas. Eu acho que o James Gunn é uma vítima nesta situação. Acho que ele, no fim, ele escreveu umas coisas parvas. Ele não magoou ninguém, ele não tocou em ninguém, ele não fez nada a ninguém. Ele tirou umas coisas para a internet que foram mal recebidas, e isso a culpa é dele, mas a reação que tem havido é exagerada nesta situação. Mas aquilo que eu vou dizer é que isto que tu estás a ver agora é uma reação a anos e anos e anos e décadas de abuso de poder e muitas vítimas que sofreram de facto por terem sido abusadas e por terem sofrido consequências gravíssimas de toda uma sociedade que era permissiva em relação a isto. Eu concordo contigo, mas estás a misturar as coisas. Não estou. Deixa-me explicar porquê. O que tu estás a ver agora é o pêndulo a ir na direção oposta. É as pessoas a tornarem-se absolutamente intolerantes de tudo que se quer pareça ou cheire a estes assuntos. E concordo contigo que é um exagero. Não, é hipócrita. É hipócrita, porque as pessoas não são santas. Ninguém é santo. Ninguém é santo. Essas pessoas que vêm tipo à net mandar postas de pescada de merda, entendes? Essas pessoas dizem coisas de merda também. E não são nenhum santos. Não é? É hipocrisia. É hipócrita. E eu concordo. A questão é que tu nunca ias chegar a um mundo pós-abusos e a um mundo pós-tolerância dos abusos sem passares por esta fase intermédia. Tu não conseguirias chegar a um ambiente no qual no qual não houvesse vitimização, no qual não houvesse abusos de poder, sem passar por esta fase intermédia em que o pêndulo ia demasiado para o outro extremo. E se isso implica vivermos num mundo, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que seja, onde já não existem vítimas deste género, então sacrifique-se o James Gunn pelo caminho. Não importa, é um preço pequeno a pagar para chegarmos a um mundo no qual não existem estes abusos de poder. Olha, não tem como refutar isso, porque eu não sou entendido em movimentos de sociedades. Tu és mais entendido nisso do que eu. Eu não te vou refutar. Ui, tá bem? Eu não tenho nenhum tipo de autoridade ou nenhum tipo de qualificação para estar a falar disto com esta confiança que tenho. Eu sou só um gajo que está a mandar apostas de pescada para o ar. Quero deixar isso bem claro. Mas pô, tens mais ar de que percebes disto do que eu. Percebes? Tens mais ar autoritário do que eu. Portanto, eu não te vou contrariar, porque pode estar certo, e eu espero que esteja certo. E infelizmente, se estiver certo, infelizmente vamos estar aqui a viver uns anos de merda. Sim, possivelmente. São dores de crescimento, digo eu. Pois, yeah, eu percebo. Mas pronto, olha, queres falar aqui mais alguma coisa sobre isto? Não, já estou satisfeito. Obrigado. Ok, pronto. Só aqui referir que isto não foi muito falado, mas como é que ele se chama?
O Dan Harmon, do Dan Rick and Harmon, Morty, sim. também teve aí um vídeo a circular, que eu não sei, não vi o vídeo não deve estar público em algum lado, mas é difícil de ser encontrado, eu não dei à procura. Mas pronto, é um vídeo que seria um piloto para uma série da Showtime, que é muito ácido, envolvia, acho que era pedofilia também, coisas assim um bocado estranhas. E também surgiu, andou aí a circular, e o Adult Swim teve uma atitude mais adulta do que a Disney, não é? E condenou esse vídeo, mas não despediu o Dan Harmon e concordou que faz parte do passado, que já não é. Portanto, exatamente o mesmo que aconteceu com o James Gunn, não é? Mas teve uma atitude muito mais meninos crescidos do que a Disney. E isso é de louvar. Pronto, ok. Ficamos então aqui por hoje. Já vamos a 1h20 tudo. Bom, eu sou o Daniel, estive aqui com o Gui no Hype, num episódio super longo, mas não faz mal. Nós vemos para a semana nos outros programas do Clube Geek. Tchau, pessoal, e bom fim de semana. Tchau, fiquem bem.